Como foi minha primeira viagem de avião? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar aqui essa minha experiência de ter viajado a primeira vez e ainda mais sozinho, coisa que para muitos é loucura, mas eu tive essa experiência e valeu a pena e quero passar aqui um pouquinho para vocês de como foi essa minha experiência. Então, eu sempre gostei de pesquisar sobre viagens, então assim, não sou uma pessoa viajante, rotineira, como muitos por aí que viaja todos os anos, várias vezes por ano. Eu não gosto de viajar, então já tive algumas experiências e hoje eu vou passar para vocês aqui como foi essa minha experiência. Isso foi, se eu não me engano, em 2019, não, 2017 mais ou menos, 2016 ou 2017 mais ou menos. Então eu queria viajar, eu estava pesquisando já viagens há algum tempo, mas eu não tinha companhia para viagem, então como muitos têm, né, família, amigos de viagem, eu tenho um amigo, um brother meu que ele tem um companheiro de viagem, tinha, né, hoje ele é casado, mas na época ele tinha um companheiro de viagem, e eu nunca tive isso, então eu não tinha companheiro de viagem, amigo para viajar, é, era solteiro, então assim, parentes para viajar, então não tinha. E aí eu pesquisava sobre viagens, aí eu pesquisei em alguns sites, alguns blogs, sobre experiências de pessoas que viajaram primeira vez, mais de uma vez sozinho. Isso foi me dando uma certa coragem. Aí eu estava pesquisando viagem, né, passagem aérea, aí de repente eu achei uma passagem até em conta na época, acho que eu paguei 400 e pouco, pouco mais de R$ 400. Eu sou de Goiânia, né? Então a viagem era saída de Brasília, porque Brasília, para quem não conhece, é uma cidade próxima de Goiânia. Então aí tinha uma passagem em conta saindo de Brasília, voo direto de Brasília para Fortaleza. Quando eu vi, eu comprei, eu falei, eu vou. E comecei a pesquisar a hospedagem. Aí a hospedagem eu fiz pela Decolar na época, também não ficou caro, ficou 200 e poucos reais para, se eu não me engano, foi 5 dias que eu fiquei lá, né? Então acho que foi 5 diárias, 4 ou 5 diárias, não lembro bem, que acho que foi em 2018, 2017 ou 2018 mais ou menos. Aí, então assim, essa viagem minha não ficou tão cara, né? Então a passagem eu paguei 400 e pouco, a hospedagem ficou 200 e pouco, fiquei no centro de Fortaleza. Então, e eu gosto de anotar tudo, então eu anotava tudo, para eu saber quanto que eu ia gastar, ficar o valor total do meu custo da viagem. Então, na época, não lembro hoje o valor total, mas não ficou caro, ficou bem em conta. Então, assim, aí eu levei uma farmacinha, porque sou meio receoso com isso, então comprei remédios, porque se acaso, como eu estava sozinho, então se acaso eu passasse mal, né, sentisse tivesse algum problema de saúde, alguma coisa assim, então pelo menos o básico ali eu já tinha comigo. E então assim, eu gosto de me precaver, né, andar precavido sempre. Então, valeu a experiência, foi muito bom. Então lá eu conheci algumas praias, andei de barco, andei de buggy, andei de quadriciclo também, conheci um casal lá. E vai até uma dica aí para quem for viajar, tiver essa experiência algum dia, para quem nunca viajou, for viajar sozinho, vale a pena ficar em hostel, né? Hostel é mais indicado para quem vai sozinho, porque costuma ter pessoas solteiras lá também, de repente você conhece outras pessoas, você faz amizade. O lugar que eu fiquei lá foi tipo um hostel, então conheci um casal na época lá, a gente até combinou um passeio junto, a gente se encontrou em um dos passeios lá, foi onde eu fiz o passeio de quadriciclo, então valeu muito a pena, foi muito bom. Agora a questão assim, viajar sozinho, pelo menos pela minha experiência, valeu a pena, não me arrependi, como eu disse aí, então tive alguns atrativos nessa viagem, né? Não só ficar lá na beira da praia, então conheci algumas praias, andei de quadriciclo, de buggy, de barco, de catamarã, conheci um casal lá, eu tive até um certo contato com eles depois dessa viagem. Agora, se você tiver companhia, né, seja seu parceiro ali, sua parceira, esposa, namorado, algum amigo ou até mesmo família, é melhor, com certeza. Você viajar acompanhado, seja com quem for, sempre é melhor do que viajar sozinho. Mas também valeu a pena essa minha experiência. E se alguém algum dia tiver essa vontade, às vezes por falta de companhia, deixar, né? Talvez tenha aquela oportunidade de viajar assim, não vou viajar porque não tem ninguém. Então não faça isso. A minha sugestão para você, não faça isso, não deixe de aproveitar, não deixe de viver essa experiência. Se você tiver essa oportunidade, não deixe a oportunidade passar. Então, acho que a gente não precisa de ninguém para fazer as coisas. Claro, a gente precisa um dos outros, não estou falando isso. Mas deixar de viver, de fazer as coisas por conta das pessoas. Então, eu nunca fui disso. Então, já tive outras experiências também sozinho. Então, essa da viagem foi a mais radical, digamos assim, né?
mas como eu disse, valeu a pena a experiência, não me arrependi em momento algum. Então, tô tendo história aqui para contar para vocês, né? E já contei isso também para outras pessoas. Agora, claro, Fortaleza, pelo menos assim, eu achei tranquilo. Não sei como é lá hoje, né? Já vi muitos casos assim de crimes lá depois disso. Eu achei que lá fosse mais tranquilo. Mas eu achei tranquilo, andei de boa lá, assim, sem muita preocupação. Então andava lá de ônibus, cheguei a andar de ônibus lá na época. Andava de Uber, então onde eu queria ir eu chamava Uber, né? Então não aluguei carro, até porque eu estava sozinho, então não vi necessidade de alugar carro, né? Ficaria inviável para mim, melhor dizendo. E agora, dois pontos que eu gostaria de destacar é o seguinte: você vai viajar sozinho, você tem que ter cuidado. Por exemplo, como que eu fazia para chegar na praia lá? Eu carregava uma mochilinha vermelhinha que eu tenho até hoje, então eu colocava só o básico. Então eu evitava, por exemplo, até andar com dinheiro, então eu andava com pouco dinheiro, só um pouquinho de mixaria mesmo de dinheiro e cartão, né? Dentro de uma carteirinha, dentro dessa mochilinha minha. Então, onde eu tava com essa mochilinha. Então, eu entrava dentro do mar, entrava dentro da água ali, sempre de olho na mochila, porque eu tava sozinho, então não tinha ninguém para olhar para mim, né? E eu sempre de olho. E eu procurava deixar perto, assim, de família, sabe? Perto, assim, de casal ou de família, que eu vi uma certa segurança. Por mais que eu não conhecesse, nem falasse com essas pessoas, mas não, aqui, pelo menos tem gente aqui perto, então talvez se alguém querer mexer, vai ver, né? Então, mas eu sempre de olho também. Então, tem um ponto, esse eu vejo como ponto negativo. Então, você não pode simplesmente carregar suas coisas e deixa lá, por exemplo, numa barraca e vai para o meio do mar ali, vai na praia tomar um banho e deixa para lá. Não, você tem que ficar de olho. São coisas pessoais suas, pertencem seus, né? Então, a gente não conhece as pessoas, ainda mais num lugar que a gente não conhece, no meio de pessoas que a gente não conhece, então todo cuidado é pouco. E o outro ponto também que eu gostaria de destacar é que você está sozinho, então todo custo é somente seu. Então você não vai ter ali alguém para dividir seus custos, né, suas despesas, né? Então, os pontos negativos que eu tirei dessa viagem foram esses, né? Ah, também, assim, falando de Fortaleza, para quem de repente não conhece, né? Para quem não conheceu ainda, de repente tem vontade de conhecer Fortaleza, eu gostei muito. Pretendo um dia voltar para lá, mas a experiência que eu tive lá com agências de viagem eu não gostei muito. Porque quando você viaja para uma praia, você tem a opção, por exemplo, de fazer passeios com agência, né? Por exemplo, ir para outras praias, às vezes de outra cidade, né? Então, agência de passeios, ou você alugar um carro, como eu disse, para mim não seria viável, eu estava sozinho alugar carro, né? Mas se tiver com mais pessoas, eu acho que o carro é a melhor opção. Para alguns, não é para todos os lugares, mas alguns lugares eu acho que carro é a melhor opção. Por exemplo, Fortaleza, eu acho que vale a pena alugar um carro, né? E porque lá, assim, tem algumas praias um pouco distantes, algumas cidades um pouco distantes. Aí, a agência de passeio, eles saem pegando todo mundo, né? Eles passam nas pousadas, um ponto de apoio ali, pegando um por um, até pegar e falar, não, agora a gente vai para ir para depois para aquela cidade lá, às vezes é um pouco distante, então você perde muito tempo ali já no trânsito, e depois eles, né, tem o horário de voltar, o horário tipo lá de voltar deu ali umas 3, 4 horas da tarde, ó, partiu, então vamos embora. Então eu não gostei muito, então você tá lá curtindo e tem que ir embora. Então eu não gostei dessa experiência, mas isso é algo pessoal, vai de cada um. Então eu aconselho, no caso de Fortaleza, eu acho que é viável alugar um carro, porque aí se você aluga um carro, você vai onde você quiser, fica o tempo que você quiser, né? Então acho que compensa bastante. Então é isso, pessoal. Essa experiência aqui que eu gostaria de destacar e deixar aqui para vocês, né? E se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, eu peço que você curta, comenta, compartilha com outras pessoas. E depois eu estarei postando aqui mais vídeos no canal. Eu sou Geis Sampaio, não sei se eu falei. E então é isso.